¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cuántos años fue esa experiencia de conjunto con Chico Xavier? Boa noite, Nas. Pergunta é uma resposta dupla, porque eu tive dois tipos de convivência com o Chico. Um, a partir de 1966, a primeira vez que eu fui a Uberaba, eu fui com um grupo de amigos que trabalhavam comigo na CESP, só para conhecer o Chico, para ter uma noção dele, do que era o trabalho dele. Naquela época, o Chico trabalhava num alpendre que não tinha parede, era só um telhado com os bancos embaixo, sustentado por 4 colunas, umas 30, 40 pessoas, e o Chico ali recebia receitas dadas pelo Bezerra de Menezes para aquelas pessoas que estavam pedindo orientação através da mediunidade do Chico. A gente ficou assistindo a coisa de longe, achamos que era não tinha muito o que fazer, só que na hora que a gente estava indo embora, o Chico chamou a mulher que ficava segurando a folha para ele psicografar e pediu para ela vir me chamar. Quem é o Alfredo? Eu falei, sou eu. Olha, o Chico quer falar com você. Aí eu fui, me agachei perto dele ali e ele falou, olha, meu filho, você tem trabalho para fazer no ambiente espírita, no movimento espírita, estude, se prepare, trabalhe, porque você tem responsabilidade no trabalho espiritual. Eu saí dali, eu era um moleque de 22, 23 anos na época, eu falei, Chico deve estar enganado, porque eu queria era aproveitar a vida, né? Gostava de viajar, saía por aí, aquela coisa toda. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu fui para a Federação Espírita, frequentar até para saber o que era o espiritismo, eu não tinha a menor noção do que era. E quando cheguei na federação, comecei a assistir os trabalhos e aí teve um incidente curioso, porque o trabalho que eu assistia era um trabalho de palestra que antecede os passes, não estava na escola ainda. E nesse trabalho eu estava assistindo e de repente uma mulher ao meu lado começou a passar mal, o dirigente saiu da tribuna, foi socorrer a mulher e me chamou para ir na tribuna falar alguma coisa, porque ele já sabia que o Chico tinha falado alguma coisa para mim através do filho dele. Aí eu fui lá na tribuna, falei qualquer coisa que eu não lembro o que era, e ele socorreu a mulher, depois voltou, pediu para continuar falando, e eu continuei falando desde os 23 anos, nunca mais parei. E aí eu ia com uma certa frequência ao Chico, isso durante uns 30 anos aí, assim, para assistir os trabalhos antes da Casa da Prece, tinha outro centro, Comunhão Espírita, depois foi para a Casa da Prece, teve tantos incidentes ali, histórias incríveis, a história da fazenda que o Chico ganhou e renunciou para ir para a Casa da Prece, e eu fui acompanhando a vida do Chico assim a uma certa distância. Até que em 1981 eu comecei a trabalhar com o grupo da Dona Yolanda. Aí era um grupo sistemático. A gente ia não mais para o centro, mas na casa do Chico. E ali tinha aqueles trabalhos, aquelas reuniões, em que o Chico dava mensagens para as mães que haviam perdido filhos. Eu comecei a participar mensalmente desse trabalho, ficava 3, 4 dias por mês em Uberaba assistindo esse trabalho, ajudando as mães e também tendo noites e noites de conversa com o Chico, um aprendizado incrível, né? Eu nunca vou lembrar tudo que eu aprendi com o Chico, eu tento passar algumas coisas das vivências que a gente teve junto com ele. Mas isso aí foram uns bons 50 anos de vivência com o Chico. Tem bastante coisa aí, nunca vai dar para falar tudo que a gente aprendeu. Então, a pergunta que eu responderia para a nossa amiga é que foi uma convivência muito longa. Mas
Em paralelo, eu tive outras experiências, porque eu tive experiência em grupo de ufologia, que eu tive 15 anos no Grupo Rama, depois teve outros grupos também dos quais eu participei, e por último, eu tenho acompanhado a trajetória de Jean-Val Elan nos últimos 15 anos, também com aprendizado incrível. O curioso é que a história do Elan começa quando termina a do Chico. Isso foi uma coisa muito interessante, porque, embora não seja uma continuidade, mas sejam revelações diferentes, parece que a espiritualidade envia esses avatares, esses médiuns, essas pessoas extraordinárias, para que o trabalho espiritual não sofra solução de continuidade. Então, há sempre alguém tomando as rédeas do processo das revelações. E é isso que a gente faz parte e estamos compartilhando com os amigos justamente essas revelações. Então, é isso. Eu não sei se tem alguma outra pergunta aí que ficou em suspense, Ahora, Pedro. no era pregunta, era una presentación para la gente nova que está entrando no canal. Tá. Então, tá explicado, né? Nós temos feito esses hangouts, hoje nós estamos fazendo o 4º hangout, né? Sobre experiências, vivências que a gente teve com o Chico, observando, participando, estando junto, etc. Né? E eu tenho procurado, em cada hangout, agrupar as vivências em módulos em que os temas são correlatos, para que haja uma contextualização dentro desse processo. Como tem muita história, muita informação, eu estou procurando agrupá-las e, para o dia de hoje, eu fiz um apanhado aqui de assuntos muito sérios que estão em evidência nos nossos tempos de hoje, embora sejam temas muito debatidos na mídia, na televisão, na literatura, no teatro, no cinema, são temas de interesse público, as colocações que o Chico fazia a respeito desses temas, elas eram sempre inusitadas, sempre traziam algo do ponto de vista espiritual para dar uma iluminada nesses assuntos. Então, o que eu coloquei hoje é a questão do casamento, aborto e suicídio. 3 temas que, por incrível que pareça, eles têm alguma coisa em comum, que é, no caso do casamento, é a questão do divórcio. Na questão do aborto, digamos, entre aspas, um crime, um afastamento do espírito da vida. E o suicídio, que é o próprio desinteresse pela vida de quem veio com trabalho a fazer. E nós percebemos que, do ponto de vista de estatística dessas questões, o suicídio está muito em evidência. Tem muita gente, inclusive espíritas, pessoas preparadas, que com dificuldades aí diante dessas crises que o país apresenta, e tem muita gente importante cometendo suicídio. Mas o que a gente podia falar? Primeiro, a questão do casamento e do divórcio. O divórcio, o aborto, o suicídio, eles representam uma ruptura de compromisso do espírito com a vida que ele se propôs a levar. Então, toda ruptura de compromisso, ela implica na suspensão de uma tarefa, né, no abandono de uma tarefa, e, naturalmente, isso tem consequências do lado de lá, na medida em que a pessoa assumiu esse compromisso antes de vir para cá e desistiu no meio do caminho. Então, o investimento que a espiritualidade faz numa reencarnação, quando ele sofre interrupção,
no caso, um divórcio, um suicídio, um aborto, o preço a pagar na espiritualidade é alto devido àquela questão. É como você tem uma dívida no banco, se comprometeu a pagá-la em parcelas durante uma vida inteira ou um tempo de sua vida, e de repente, olha, não vou mais pagar, abandona e fica devendo o saldo. É mais ou menos isso que acontece com essas interrupções, né? Que a gente fica com dívidas não pagas. Mas todas essas dívidas têm suas agravantes e têm as suas atenuantes, dependendo do que já foi pago e o saldo que ficou a pagar. Bom, o casamento é uma coisa muito, muito complexa. Talvez de todas as decisões de uma vida, tirando a questão da escolha profissional, que é difícil, é muito complicada, a decisão de casamento também é muito, muito séria. Ela implica em um comprometimento da alma, não só do corpo. Por isso que é sério, né? Não é só uma experiência sexual, uma aventura, é uma decisão de alma, de um compromisso espiritual, né? E os casamentos, o Chico dizia que 99% dos casamentos na Terra são infelizes, devido à ausência de afinidade espiritual. Normalmente as pessoas se casam com... A palavra é muito forte, mas, via de regra, é mais ou menos isso que acontece com seus inimigos espirituais de outras vidas, de onde resultaram débitos ou dívidas que as duas pessoas se comprometeram a pagar mediante um contrato de compromisso que implica em renúncia de todas as outras opções. É isso que é o casamento. É uma renúncia a todas as opções que a pessoa teria se fosse livre. Então, o casamento é um negócio muito complicado. Mas, enfim, todo mundo, no fundo, quer casar para ter uma família, para quem deixar seus bens, para quem se reportar dos acontecimentos da vida. Enfim, a vida é construída em cima de relacionamentos. A coisa mais difícil que existe na vida é o relacionamento humano. Dos relacionamentos complicados surgem os maus casamentos, surgem os divórcios, surgem os abortos, surgem os suicídios. Então, o casamento é digamos, a pedra angular, a pedra onde se apoiam todos os equívocos humanos e todos os acertos humanos, né? O relacionamento é o grande problema da humanidade, porque aqui na Terra a gente se relaciona com seres autóctones, que evoluíram só na Terra, se relaciona com seres que vieram conosco de outros orbes, no caso, no contexto da rebelião de Lúcifer. Nos relacionamos com seres de outros planetas que colonizaram a Terra em tempos remotos, e depois seus espíritos ficaram encarnando aqui. Então, há uma complexidade de seres habitando a Terra que resulta em grandes dificuldades de relacionamento. É muito complicado, é muito complexo. Aí, uma vez, a gente estava conversando sobre casamento com o Chico, e não lembro se foi eu, alguém ali perguntou: Chico, existe casamento perfeito, que dá certo? O Chico tinha umas saídas geniais, né? Maravilhosas. Então, ele disse assim: claro, tem casamento perfeito, sim, quando o homem é surdo e a mulher é cega. Aí dá certo. Então, se a mulher não vê os defeitos do homem e o homem não escuta a tagarelice da mulher, eles têm condições de conviver. Fora isso, é sempre administração de fortes emoções, né? Então, casamento é isso. E quando não dá certo, as coisas estão partindo para grosseria, para violência, para desentendimentos muito complicados. O divórcio é uma bênção. O divórcio está no escopo das opções do casamento. Não tem nem dúvida, não é nem um crime nisso.
Aí, uma vez, alguém perguntou para o Chico, numa dessas reuniões, mas e aquele negócio que Jesus falou, que o que Deus ajuntou, o homem não deve separar? Então, Chico saiu-se com essa resposta. Olha, gente, essa recomendação de Jesus é para quem está fora do casamento. É para o sogro, para a sogra, para o cunhado, para os amigos, para ninguém se meter nas decisões do casal. Então, é disso que se trata. Né? O que Deus ajuntou, ninguém que está fora deve interferir, tanto para separar como para manter. A decisão tem que ser a partir do casal. É nesse sentido que Jesus fez essa advertência. Jesus não estava condenando ninguém a uma vida de união até que a morte separe. Ele estava simplesmente orientando as pessoas de fora para não intervirem. A solução tem que vir de dentro do casamento, já que foi escolhida a dois, né? Então, era nesse sentido a recomendação do Chico. Aí entrou a questão do aborto. Um casal que não quer filhos, ou um casal de namorados que ainda não estão preparados para o casamento, nem para assumir responsabilidade. Aí a moça engravida. E como é que fica essa questão do aborto? Então, aí o Chico, explicando essa questão, ele colocou da seguinte forma: olha, gente, a espiritualidade mandou a pílula anticoncepcional para tirar a mulher da submissão do homem. Deixou que a pílula surgisse como um anticoncepcional, entre outras modalidades, para que a mulher pudesse assumir a sua própria autonomia de vida, né? Escolher seus relacionamentos livremente, não por imposição de família, para que ela pudesse também entrar no mercado de trabalho, participar ativamente da vida econômica como um agente econômico e encarar a vida frente a frente ao homem, né? Aí uma vez nós perguntamos, mas por que, Chico, a espiritualidade libertou a mulher do machismo? Não é que a gente quisesse que o machismo perdurasse, mas qual foi o mote, a razão para isso? Então, Chico explicou que a espiritualidade já estava prevendo os avanços tecnológicos da humanidade, o homem ia ficar desobrigado dos trabalhos mais grosseiros nas fábricas, nas indústrias, porque a tecnologia, a automação, o downsizing, a diminuição da hierarquia, todos esses acontecimentos que ocorreram dentro do âmbito das empresas, a espiritualidade previu tudo isso de antemão. Então, a mulher, ela precisava ocupar um vazio que ia ficar nas hierarquias das empresas e ensinar o homem a viver sem hierarquia. Essa era a missão da mulher, harmonizar a vida do homem para que ele se desapegasse dessa vocação para ascensão na carreira, para ter poder, para ter comando, para ter domínio, para que a humanidade pudesse se tornar mais amorosa, a convivência mais fraterna, mais amorosa. Tudo isso a espiritualidade provocou através da mulher. A mulher teve um papel importante nesse processo de amadurecimento da humanidade nos relacionamentos humanos, saindo daquelas estruturas rigorosas que haviam no passado, com uma moral rígida, que ninguém podia ter uma aventura fora do casamento, o aborto era proibido, era um crime, o desquite, a separação era um escândalo, essas coisas todas ficaram no passado, né? Justamente porque a mulher assumiu o seu papel de harmonizadora da sociedade, de alguém que tinha uma tarefa a cumprir para ensinar o homem a se moderar, a ser mais equilibrado nas suas relações, né?
Então, essa questão do aborto, o Chico colocava assim, realmente, o aborto, quando a mulher é inocente, né, que ela engravida sem desejar, sem ter desejado isso, uma moça, por exemplo, uma moça ingênua que tem uma relação descuidada, engravida sem a menor intenção disso e pratica um aborto, ela do ponto de vista da espiritualidade, a questão do crime, entre aspas, que é o aborto, ele é visto com atenuantes ou agravantes. Então, quanto mais inocente a pessoa pratica esse gesto, mais atenuantes ela tem, menos culpa ela tem. Eu tive uma passagem dessa, curiosa. Eu estava uma vez na federação tomando café lá na cantina, e veio uma moça ali, muito bonita, elegante. Você dava a perceber que era uma moça muito educada, de família abastada, etc. Tal, e veio me procurar e conversando comigo, ela falou: Olha, Alfredo, eu queria. Você não lembra de mim, né? Eu falei: Não, realmente, não lembro. Ela falou: Pois é, eu queria conversar com você porque eu tenho um filho, né? E mostrou um jovem à distância, muito bonito, um jovem muito bem educado, muito formado. E eu queria que você entendesse que eu considero você o pai desse menino. Eu gelei, né? Falei: Meu Deus do céu, e agora? Não lembro. Aí ela falou: Não, não é o que você está pensando. Então ela falou para mim assim: Olha, eu tinha 17 anos, eu engravidei do meu namorado, ele fugiu. Minha família fez de tudo para que eu abortasse. Tudo. Colocaram todos os recursos à minha disposição, clínica da melhor categoria, etc., para que eu fizesse um aborto seguro, tranquilo e tal. Mas uma amiga minha me convidou para vir à federação assistir uma palestra sua há 18 anos atrás. E eu vim assistir, era uma palestra que você fez sobre o aborto. E você fez algumas colocações que eu nunca tinha cogitado. E a partir dali eu passei a refletir melhor sobre a situação, avisei minha família e resolvi ter a criança. Eu assumi, mesmo sendo não ter as condições, mas, enfim, minha família me condenou, eu tive que sair de casa, aquela coisa comum naquela época, etc. Mas eu comecei a trabalhar e tive o bebê e tudo mais, e depois eu vi que minha família adotou a criança, reconheceu, foi registrada, e nós criamos eu como mãe solteira, mas eu criei esse filho com todo o carinho, com toda a dedicação, e é esse jovem que você está vendo aí. E como o pai não assumiu, eu considero que você foi a grande razão de eu ter feito essa criança vir ao mundo. Eu considero você o pai espiritual. Eu achei muito interessante a colocação, porque a gente não tem noção do alcance das coisas que a gente fala, né? Qual a influência que ela exerce na mente das pessoas. Mas eu fiquei muito impressionado com aquilo, agradeci a ela a referência, né, a gentileza dela de me prestigiar, e eu achei muito interessante esse fato que me motivou, sempre isso me motivou. São esses depoimentos que motivam a gente a continuar trabalhando, né? O resto passa, né? Outra feita, aqui eu vou entrar no suicídio, né? A gente estava lá em Uberaba e o Chico estava contando que algumas semanas atrás, antes da gente ir lá, um grupo de jovens de famílias muito ricas de São Paulo tinha ido lá visitar o Chico. Eram 3 meninos, e eles foram perguntar ao Chico o que o Chico achava da decisão que eles tinham tomado, os 3, de se suicidarem. Porque eles tinham uma vida rica, abonada, sem responsabilidade, podiam fazer de tudo, mas não viam significado nenhum na vida. Para eles, a vida deles era uma inutilidade, porque tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo, eram vidas vazias.
E eles queriam saber o que acontecia quando a pessoa se mata, que vai para a espiritualidade, como é a espiritualidade, o que acontece com a pessoa quando ela... E eles já haviam ouvido falar que o espiritismo costumava dizer que a vida no plano espiritual era muito melhor que aqui, essas besteiras que os espíritas falam, né? E eles estavam aí, queriam saber qual a opinião do Chico a respeito do suicídio. Aí o Chico desconversou na hora, não, gozado que o Chico nunca condena, nunca vi ele condenar ninguém, nem dizer não faça isso, ou sim, faça assado. Ele nunca fazia isso. O Chico deixava a pessoa refletir sobre a própria questão que ela colocava, e depois, com o tempo, ele organizava ali uma história para ilustrar o problema, de forma que a pessoa compreendesse a situação. Então, nessa ocasião, o Chico, depois de um certo tempo, os meninos ficaram por ali assistindo às reuniões, as mensagens que chegavam para as mães, etc. E lá no final da reunião, quando terminou o trabalho de psicografia, aí o Chico contou uma história que era o seguinte, que havia, antes da Segunda Guerra Mundial, um empresário, diz que é verdade essa história, estou inventando, são palavras do Chico, que eu não sei usar as palavras dele, estou usando as minhas. Mas a história que ele contou foi a seguinte, que disse que era verdadeira. Que havia um rico industrial aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, que tinha uma indústria têxtil, né? E quando estourou a guerra, houve uma parada geral em tudo, né? Os pedidos foram suspensos, ninguém comprava nada, as pessoas que tinham comprado matéria-prima para produzir tinham dívidas com os bancos, tinham que pagar essas dívidas, e não tinha mais produção, não tinha para quem vender, aquela coisa toda, aquela paradeira. Então, esse empresário, que tinha um nome muito, muito referenciado na sociedade e tal, ele chamou a mulher e falou, olha, mulher, nós não temos a menor condição de pagar nossas dívidas. Eu estou entrando em pânico, em desespero, meu nome vai ficar sujo, eu não posso arcar com isso, a coisa está muito feia e eu estou alimentando a ideia de me suicidar. Mulher, pelo amor de Deus, não faça isso, você é muito moço, tem muito tempo pela frente, as coisas podem se modificar, tem paciência, isso vai passar, tal. Não, essa guerra que estourou vai longe e a gente não vai ter o que fazer, eu vou pedir falência, já estou vendo tudo, já pedi concordata, e o próximo passo é falência, e eu não quero que eu me matando, pelo menos você fica isenta da responsabilidade dessas dívidas, porque elas estão em meu nome, e assim eu limpo o nome da família, você toca a sua vida. E ficou alimentando essa loucura e tal, e chegou um dia, realmente, ele deu um tiro nos miolos e desencarnou. Né? E aí a mulher, né, ficou com a empresa na mão dela, chamou o contador, fez o inventário das dívidas que eles tinham para pagar, e ela viu que era uma soma que ela não tinha condição nem vendendo tudo, e ficou ali estudando com o contador o que fazer, como fazer. De repente, o Brasil entra na guerra. Entra na guerra e o exército brasileiro precisava de uniforme para os militares. E justamente como a empresa deles tinha um nome muito sólido no comércio, então o exército foi e fez o pedido de uniformes para essa confecção lá do Ipiranga. E aí a mulher retomou a atividade e começou a produzir, fabricou uniforme, com os uniformes para o exército, ela pagou as dívidas, recuperou o prestígio da família e tarará, e foi, e a firma recobrou seu ponto de comércio, de trabalho, e no fim a mulher ainda acabou casando com o contador. Aí o Chico contou essa história para mostrar que o suicídio não resolve nada. Ele só faz mal para a pessoa. Não resolve o problema de ninguém, não choca ninguém.
E aqueles meninos, a ideia deles era chocar a sociedade, chocar a família, mostrar que a família estava errada, que a família estava, né, se enriquecendo à toa, que não sabia o que fazer com o dinheiro da família, e só davam tudo para eles, e a vida deles não tinha significado justamente por ter muita facilidade. Aí os meninos começaram a refletir, a pensar, falar, realmente, a gente tem que se abstrair da riqueza da família e procurar atividade, e não suicídio, não é fuga dos problemas, mas achar atividade útil. Né? Quando eles compreenderam isso, então eles ali agradeceram o Chico e tal, e foram embora. Mais tarde, depois, o Chico ficou sabendo que eles eram jovens empresários, cada um deles havia aberto suas empresas, estavam produzindo e mantendo empregos e alimentando produções, enfim, gerando uma economia produtiva para a sociedade, se tornaram pessoas altamente produtivas, grandes empresários, e eles sempre davam notícias ao Chico que deviam o sucesso empresarial deles não ao capital disponível da família para eles, mas a orientação que o Chico havia dado. Então, são experiências, são histórias que a gente viveu com o Chico, que realmente mostram a influência do Chico na sociedade brasileira e como ele ajudou muita gente a se tornarem grandes personagens. Né? Tem muita gente que devem o sucesso, o progresso, as suas realizações maiores e melhores da vida ao Chico. Algo parecido aconteceu com muitas mães que perderam filhos, e aí é outro tipo de perda, né? A mãe que perde um filho ela enlouquece, ela pira. E o Chico sempre orientava essas mães que elas se separaram temporariamente dos seus filhos, mas tinham muitos filhos por aí precisando do carinho, do amor delas. E aí você vê que teve muitas, incalculável número de mães que ficaram órfãs dos seus filhos, não existe um termo para isso, né? A mãe que perde o filho, né? O filho que perde o pai ou a mãe fica órfão, agora a mãe que perde o filho não tem termo, não tem uma palavra que justifique isso. Mas muitas dessas mães abriram lar de assistência para crianças abandonadas, outras abriram lar para drogados, outras criaram centros espíritas para dar paz, para cura, para socorrer pessoas aflitas, outras criaram trabalhos para cuidar de indigentes. São milhares de mães e pais que receberam mensagens de seus filhos desencarnados, cujas vidas se modificaram a ponto dessas pessoas se tornarem produtivas, se tornarem grandes trabalhadoras, não do espiritismo cristão, mas da espiritualidade. São pessoas que abriram mão de preconceito, de religião, de família, de tudo, para produzirem boas obras, que é, no fundo, em última análise, o que nos salva, o que nos faz serem criaturas reconhecidas na espiritualidade, que tem os nossos nomes inscritos no livro da vida, não é o nosso saber, o rótulo religioso, a família que a gente veio, se é casado, se é solteiro, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Nada disso importa na espiritualidade. A única coisa que importa são as nossas boas obras, o que nós fizemos de bom para os nossos semelhantes. É só o que conta. O resto é o resto, a experiência passageira, transitória, que se deu frutos, ótimo. Se não deu, perdeu tempo aqui. Ele diz, boa noite. Eu sempre quis ser solteiro. Será algum problema? Nenhum. Os grandes avatares que passaram pela Terra, todos foram solteiros. Não tem problema nenhum.
Hoje, a humanidade perdeu aquela pressão que havia de todo mundo, todo homem, toda mulher ter que constituir famílias, ter filhos, procriar. Por quê? Porque isso é uma lei natural, é uma lei do Criador, Javé. Isso não é uma lei da espiritualidade. A maior parte dos planetas desenvolvidos, a maior parte das criaturas que viveram antes da criação do homem na Terra são assexuadas. A grande forma de criação nos outros planetas mais desenvolvidos, do ponto de vista intelectual, é pela clonagem, pela multiplicação genética. Tem nada a ver com a criação sexuada. A criação sexuada é uma criação que foi introduzida nos planetas, digamos, inferiores, como uma forma de fazer com que pessoas que se odeiam pudessem viver juntas e se sentirem atraídas umas pelas outras. Isso é o sexo. O sexo é uma forma de juntar pessoas que nunca se entenderam, que não tem nada a ver uma com a outra, que não tem afinidade. Ele é uma maneira de juntar pessoas que até se odeiam para viver juntas, para aprender a se respeitar, a se amar. Se elas não fazem isso, elas perderam a oportunidade de se engrandecerem e de crescerem espiritualmente. Então, o significado do casamento é uma oportunidade para espíritos inferiores se elevarem. Se a gente estudar a questão, por exemplo, do homossexualismo, na antiguidade, na época dos filósofos, há quem diga que Sócrates era homossexual. Se a gente pegar os gregos, grande parte dos guerreiros gregos, como eles viviam muito tempo em campanha, eles eram homossexuais. Alexandre o Grande era homossexual. Se você pegar mais recentemente, na época, estou encurtando a história, porque isso é um assunto vasto também, interessante, no renascimento da cultura grego-romana para o Ocidente, que começou ali por volta de 1400, 1300, 1400, 1500, você pegar os grandes artistas, como é o nome dele? Michelangelo, Botticelli, a maior parte desses artistas todos eram homossexuais. Ninguém fala essas coisas. Você vai estudar a vida deles, ver a biografia deles, eram pessoas que não se casaram. Não é que necessariamente quem não se casa vira homossexual, não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos aqui abstraindo a questão da sexualidade para a pessoa viver nesse mundo sem o sexo. É uma coisa absolutamente normal no cosmos. A sexualidade, o casamento, o homossexualismo, essas necessidades que nós temos de termos alguém para nos completar, é uma característica de mundos inferiores. Criaturas espiritualizadas não precisam disso. Isso é uma contingência planetária, que varia de planeta para planeta. A Terra, por ser uma penitenciária, a espiritualidade teve que inventar uma fórmula, um meio, um mecanismo de fazer com que as pessoas se sentissem atraídas umas pelas outras por uma força incontrolável que anulasse o ódio entre elas. É isso que o sexo é. É uma força mais forte que o ódio, mais forte que a aversão. E isso só serve para quê? Para aproximar pessoas que, de outra forma, jamais se compreenderiam, jamais se tolerariam, jamais procurariam convivência umas com as outras. Então, o sexo é esse elemento atrativo, esse magnetismo hormonal, elétrico hormonal, que é o sexo,
é para atrair pessoas que não se entendem, para aprender o quê? Se harmonizar, se respeitar, se amar, né? Mas as pessoas que vivem a sexualidade, elas percebem que, uma vez que terminou uma relação sexual, obtido o orgasmo, as pessoas voltam a ser o que elas são. Ninguém perde a individualidade. Essa coisa de achar que as almas se fundem e se tornam uma só devido à convivência sexual é falsa essa ideia. É mentirosa, é religiosa, equivocada, né? O sexo é apenas um atrativo para que as pessoas... Bom, peraí, essa pessoa, eu não gosto dela, não tem isso que me atrai, não tem isso, tem aquilo, mas esse prazer que a gente obtém juntos é algo que merece ser cultivado, e assim aprende a conviver. Então, as pessoas que conseguem se manter equilibradas sem a vida sexual, ou numa vida sexual diferente do comum, do casamento, são pessoas em vantagem. Elas estão acima da média, porque elas podem usar a sua energia sexual de uma forma criativa, para produzir literatura, música, arte, sensibilidade, tanta coisa que se pode fazer com a criatividade, que o casamento mata. O casamento mata, não mata o amor, ele mata a criatividade. As pessoas livres do casamento, livres da obrigação sexual, elas são mais criativas, são mais inteligentes, são mais humanas, são mais sensíveis, têm mais valor espiritual do que uma pessoa que convive, repete a mesma coisa sempre, né? O que faz um casal? É repetir a vida o tempo todo. É mais do mesmo a vida inteira. As únicas pessoas que podem fazer algo diferente são as pessoas que estão livres. E podem usar a energia delas do jeito que quiserem, tanto para fazer sexo, para amar, para servir, para produzir, para criar. A liberdade é tudo na vida. Agora, é difícil de viver assim, é difícil, porque a sociedade, até recentemente, ainda obrigava as pessoas. Não, você precisa de companhia, você precisa disso, precisa daquilo. Hoje, não precisa de nada, cada um vive como quer e pronto. Acabou. Você tendo condição de se manter, você tem, hoje, assistência médica, que antes era só dada pela família, você tem recursos de casas de socorro, de assistência para velhice, coisas que também eram mais raras, era só para gente abastada. A sociedade criou mecanismos de assistência para pessoas solitárias, coisa que não tinha. Pessoas solitárias frequentam centros espíritas, ou uma escola, ou uma religião, ou um grupo de arte, ou seja lá o que for, e tem convivência fraterna quase que igual a de uma família, ou até melhor. Não há o que lamentar, não há o que temer. Né? A espiritualidade está deixando a humanidade crescer, evoluir, se libertar de certas regras do Criador. É disso que se trata. Nós estamos amadurecendo espiritualmente e evoluindo para um outro tipo de convivência, para sermos seres universais, cósmicos, independentes. É isso que é o futuro da gente. Quem está mais à frente é quem tem menos compromissos. Simples assim. Não sei se eu me excedi na resposta, mas é o que eu poderia dizer. Muito boa resposta, como sempre. Sob essa ótica, eu só vou me concluir. A gente no Espiritismo, a gente que vem de uma longa vivência, né? Havia sempre muita cobrança dos casais que optavam por não ter filhos. Era o egoísmo, né? Que havia uma necessidade disso. Então, por essa ótica, também não há esse. Se o casal vive bem, quer viver bem, não quer ter filhos,
né? Não há nenhum tipo de cobrança, entre aspas, né, do mundo espiritual. Sem dúvida. E tem tanta criança abandonada precisando de ajuda. Não precisa Nossa, adotar, trazer para casa, mas socorre onde elas estão, dá um tipo de. É equivalente ao que a gente faz por um filho. Né? Não tem necessidade, né? Obrigatoriedade de ter filho, nem de ser casado. Essa obrigação é passado. Hoje é uma escolha. Né? Há quem diga que hoje só casa quem não tem outra opção. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Quantos jovens com quem eu converso, pô, casamento, isso aí é para quem não tem opção. É risível, né? Mas é inteligente. É inteligente. exatamente. Bom, eu vou fazer a pergunta, vou ler a pergunta da Cristina, porque, em grande parte, ela já foi respondida, né? A Cristina Souza. Ela diz, Narras, poderia nos dizer qual o propósito oculto ou espiritual do casamento, já que, de acordo com Chico, 99% não dá certo? Se é que existe um propósito, eu penso que você já respondeu, mas talvez queira complementar. Então, desde que o mundo foi, digamos, condicionado através das religiões a seguirem as normas do Criador, daquelas que a gente costuma sintetizar como sendo, né, crescer e multiplicarmos, o casamento foi a fórmula ideal, né? A monogamia foi a forma ideal de fazer com que os filhos tivessem a proteção necessária do casal para que eles pudessem crescer, se tornarem adultos e também multiplicar, ter seus casamentos, seus filhos, porque era essa a regra do jogo, crescer e multiplicar. Né? Se a gente olhar os animais, a maior parte dos animais, quando procriam, os filhos já saem andando. Você pega um cavalo, ele tem uma égua, né? Tem um cavalinho, ele já nasce andando. Um elefante também. O homem não, o homem precisa de muito cuidado. O ser humano, um bebê humano, ele precisa de muito cuidado. E isso é uma característica que a espiritualidade colocou para o homem para obrigar as pessoas a se casarem. Né? Então, as pessoas se casam para ter filhos. Essa é a razão primordial do casamento. Não é por outro motivo. Agora, claro que hoje já não é mais essa a razão primordial. Hoje é por afinidade. O que é um grau maior de espiritualização, você se casar, não para ter filho, mas por afinidade com o parceiro. As gerações novas são assim. Elas têm filhos se quiserem por opção, mas não necessariamente. Enquanto que antigamente era o contrário, você casava porque precisava ter filhos. Principalmente na época da agricultura, que era tudo manual, as fábricas não estavam automatizadas, você precisava de mão de obra, e mão de obra precisava de filhos. E a melhor maneira de ter filhos é casado, por quê? Porque os filhos exigem muita atenção, sobretudo na mãe, diferentemente dos animais. Hoje, como o mundo já tem superpopulação, um planeta quase que não dá conta mais de abrigar tanta gente, crescer e casar para ter filho se tornou uma opção, entre outras. Não precisa ser sine qua non. Não, a pessoa haja vista o que tem de gente solteira hoje. Quanta gente vive sozinha? Quantas pessoas descasam e vão viver sozinhas e não querem casar de novo? Querem companhia para sair, para ir no teatro, para ir passear, fazer uma viagem, enfim, divertir, mas compromisso. Tem máquina que faz quase tudo hoje. Né? Então, não tem aquela necessidade. Os homens estão meio perdidos nessa loucura, mas as mulheres estão muito mais achadas nessa questão.
né? Elas estão mais centradas. Elas tendo sua profissão, seu ganha-pão, sua sobrevivência material garantida, casar é uma questão secundária para elas. Querem companhia para participar, né? Tudo bem. Mas o casamento já não é uma obrigatoriedade, uma coisa, sem isso eu não vivo. Está cheio de mulher que não quer casar. Os homens não, os homens ainda estão patinando nessa questão, porque tem o machismo, tem a vergonha de ser solteiro, porque toda a cultura machista considera todo homem solteiro como homossexual. E nem sempre isso é verdade. Isso não é verdade. Tem muito homem solteiro que é homem, é heterossexual, etc., e não está nem aí com a hora do Brasil. Mas ele não quer casar. Ou por não ter condições de manter uma família, ou porque não ter que se dedicar, renunciar a tudo que ele tem como solteiro para se dedicar a um filho. Enfim, tem N razões. Isso não significa que a pessoa seja inválida, seja inútil, seja antissocial. Não é assim. Né? Agora, as pessoas precisam aprender a desmistificar esses sofismas, esses conceitos atavicamente arraigados de que nós temos obrigação de casar e procriar. Esse paradigma está sendo rompido. E esse talvez seja o paradigma mais complicado para a gente romper, para criar uma sociedade universal, cósmica, que é o que se espera da humanidade da Terra para o universo inteiro. Mas tem que quebrar esse paradigma. Está sendo quebrado. E as pessoas que quebram esse paradigma são as que estão na vanguarda, não são os casados. Os casados repetem mais do mesmo, levam suas vidinhas, né? Mas ninguém é inútil nesse campo. Uns seguem Javé, outros seguem espiritualidade. Simples assim. Era de Alexandre Uchoa e perguntava: o Chico sabia que era a encarnação de João São Francisco? Eu acho que sim, mas eu estou deixando bem claro que é eu acho. Primeiro, pela observação que eu faço ou fiz a vida inteira do Chico. O Chico tinha um conhecimento, uma afinidade com Jesus que eu nunca vi ninguém ter. Os fatos que o Chico narrava com relação a Jesus, o Evangelho de João Evangelista, para o Chico era algo natural, como se ele tivesse escrito. O Apocalipse, o Chico comentava com muita naturalidade. Apesar de ele dizer que ele não entendia muito bem aquilo, mas ele tinha uma afinidade com aquilo, porque ele falava muita coisa que está acontecendo do Apocalipse. Tinha uma intimidade com as letras dos evangelhos de João. E muita, mas muita informação sobre Jesus que nunca ninguém soube, ninguém sabia. Ele narrava coisas da vida de Jesus que não está em livro nenhum. Ou seja, por um modo que eu não saberia explicar, ele conviveu com Jesus. E Jesus convivia com os apóstolos. Né? Jesus passou suas mensagens, em grande parte, para os apóstolos. Ele preparou os apóstolos para levar a sua mensagem. Né? A despeito de que, depois que ele morreu, ele escolheu as mulheres para levar o gnosticismo para frente. Mas durante a vida dele, o Chico é contemporâneo de Jesus, ele conviveu com Jesus fatalmente. Fatalmente. E nesse ponto eu tenho convicção pessoal, ninguém precisa concordar com isso, ninguém precisa acreditar com isso, mas eu sei de muita gente que pensa igual a mim, isso então não é uma exceção, não é uma... que ele realmente foi a encarnação do João Evangelista. Tem tudo a ver. Tanto o João Evangelista quanto o Francisco de Assis, que foram
apóstolos de Jesus, abnegados, fiéis, totalmente devotados à mensagem de Jesus, né, com toda a naturalidade, com toda a humildade. Eu não consigo negar isso, eu não consigo me abstrair. O Chico não tinha religião também, gente. O Chico, ele pregava as virtudes celestes como forma de comportamento e evolução espiritual, nunca como um condicionamento religioso. Kardec também pregava a evolução da alma como uma componente da inteligência que vai se aprimorando, vai adquirindo consciência própria, da própria evolução, dos questionamentos das questões do mundo, vai aprendendo a governar o mundo a partir da inteligência. É isso que a gente vai aprendendo a conciliar essas duas forças para que a gente tenha essas duas asas, a asa do amor e a asa da inteligência para evoluir. É isso que está acontecendo agora. É isso que está em jogo. Nós somos partícipes é como o Chico dizia, né? O universo, o mundo que nós vivemos, até hoje, até o advento da revelação espiritual, o mundo foi um casulo, onde nós ficamos aprisionados nesse casulo, igual as lagartas ficam nos seus casulos. A revelação espiritual rompeu esse casulo, está quebrando esse casulo, e as lagartas estão virando borboletas, que somos nós. Nossos espíritos estão acordando, porque nós estamos vendo que fora do casulo tem toda uma realidade que a gente não sabia que existia, que é o universo cósmico. Vi na internet algo falando que a cura do câncer seria das baratas, e que o Chico Xavier havia falado nisso. Você saberia algo sobre o assunto, né? Isso procede? Barata. Uma vez nós perguntamos para o Chico a origem desses insetos asquerosos, né? Principalmente a barata. O Chico explicou o seguinte, que esses insetos, principalmente a barata, ela frequenta muito as regiões putrefactas e os lugares asquerosos, sujos das nossas casas. Mas elas cumprem uma missão extraordinária, porque é o único animal, o único inseto, o único ser capaz de absorver em si mesma as miasmas negativas que o pensamento humano elabora. Então, elas são asquerosas, mas elas estão carregadas com nossos maus pensamentos. Elas absorvem. Por isso que nós temos nojo delas. Elas estão carregadas de maus pensamentos. Então, parece que essa é a missão das baratas. Assim como os vermes também consomem os detritos humanos, né, as sujeiras, mas no processo de processamento, né, de transformar uma coisa em outra. As baratas não, elas acumulam aquilo e morrem com aquilo, dissolvem aquilo quando morrem. Mas nunca ouvi do Chico dizer que a cura do câncer viria daí. Isso, para mim, é absoluta novidade, não sei se faz sentido. A cura, o câncer, segundo o Chico, olha aqui uma resposta dele. Segundo o Chico, o câncer ele é fruto das falhas das nossas defesas perispirituais que permitem aos vírus atuarem no nosso organismo perispiritual e daí essas doenças do perispírito se tornam cânceres fisiológicos. Essa é uma visão que o Chico passou, que é bem confiável. O Chico dizia muito isso, olha, gente, arrependimento, sofrimento não cura ninguém, não salva ninguém, só atrai o câncer. O que nos salva são as obras.
Se você não trabalhar no bem, o seu arrependimento não vale nada. Se você não ajudar o seu próximo, não amar as pessoas que você tem obrigação de amar, aqueles que você se comprometeu, se você não aprender a amar essas pessoas, a culpa te adoece. É o amor que corrige o sofrimento e a culpa. Ou seja, o trabalho. Se você não produzir, não adianta nada sofrer, não adianta nada se arrepender. Isso é um passo frente ao que tem que ser feito. É muito louco o nosso processo de evolução. É muito doido, mas o aprendizado com o Chico ele é muito simples, né? Ele é muito simples. São conceitos muito fáceis para qualquer pessoa mediana assimilar, não precisa muitos raciocínios elaborados, é claro. Mas é isso. Eu vou encerrar contando uma historinha. Teve uma época... Oi? Uma pergunta ainda do Cristian. Tem alguma pergunta? Pode falar. Boa noite, Nath. Boa noite, amigos da live. Sueli, Pedro. Nath, eu queria fazer uma pergunta sobre o suicídio involuntário, porque a turma esquece um pouco disso, a juventude, bebida, álcool, droga, e acha que às vezes morreu por alguma circunstância, mas também isso também pesa, né? O pessoal esqueceu um pouco disso. O suicídio involuntário, hein? É verdade. Suicídio indireto, né? Você não tem a intenção de morrer, mas tem a intenção de anular o seu livre-arbítrio. Então, a bebida, a droga, essas coisas todas anulam a nossa capacidade de discernimento, de decisão, de livre escolha. Então, esse é o drama da gente. Quando a gente abre mão do uso do livre-arbítrio, do nosso poder de escolha, do nosso senso crítico, nós nos tornamos reféns das coisas equivocadas que nós fazemos com a bebida, com droga, etc. E isso, toda renúncia do livre-arbítrio é um suicídio indireto. Quando a gente anula a responsabilidade de viver, a gente está se suicidando, pouco ou muito. A vida é uma responsabilidade o tempo todo. Quando a gente foge disso e anula o senso de responsabilidade nosso, indiretamente nós estamos começando um processo de suicídio lento, paulatino, progressivo ou não, desde que a gente não se corrija, vai embora. Então, se você percebe que está morrendo e susta o processo, e coisa, você recupera a sua responsabilidade, seu senso, seu livre-arbítrio, sua capacidade de escolha e muda o rumo da tua vida. É assim que funciona. Tá? Mas tem muita gente indiretamente, e tem gente que se suicida tomando remédio, são os hipocondríacos, né? A pessoa se intoxica de remédio, eu quero ser forte, eu quero ter saúde, eu quero ter juventude, já está morrendo de velhinho, mas quer ter juventude, então se intoxica de remédio, de vitamina, de complementos, etc., e acaba se suicidando. Complicado o negócio. A gente tem que saber o que está fazendo o tempo todo, prestar atenção em tudo que nós fazemos. É isso que é responsabilidade. Ser responsável é saber o que está fazendo todo o tempo e colher a consequência dos seus atos. A responsabilidade é uma coisa simples. Basta saber o que está fazendo e por que está fazendo. Aqui umas historinhas, quem sabe com uma outra oportunidade. O Chico é muito rico, gente, de experiência, tem muita coisa maravilhosa, enriquecedora. Bom, Mas mas não dá para então, dar tudo de uma vez, né? você disse que ia fechar o Hangout com uma história do Chico. Fique à vontade, então. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, sim.
assim como eu, muita gente teve fases na vida muito difíceis. Todos nós temos, todos nós passamos. E eu tive uma fase muito complicada na minha vida, aos 20, 30 anos atrás. Perdi um emprego maravilhoso, desfiz um casamento maravilhoso, enfim, foi um processo de perda de todo jeito. E não é que você pense em se suicidar, mas você fica buscando respostas. Por quê? Por que Deus faz isso comigo? Eu não faço bem, eu não estou procurando ajudar os outros, eu não estou estudando para dar o melhor de mim. Por que acontece isso comigo, né? E eu, quando fui ao Chico, já tinha perdido tudo, eu fui ao Chico, já tinha mais nada a perder. E coloquei mentalmente, eu não sou de pedir nada para mim, nunca pedi, sempre fui para dar, mas eu fiquei lá quietinho no meu canto, diferente do que eu sempre fui, de ser mais falante. Fiquei quietinho no meu canto, tímido, preocupado, né? Uma emoção, uma vontade de chorar enorme e tal. O Chico acho que percebeu a minha situação, ele me chamou no canto e soprou no meu ouvido as palavras mais importantes da minha vida, que eu jamais vou esquecer. São as mais significativas e as mais importantes. Ele disse assim para mim, falou: meu filho, não se preocupe. As árvores podadas são as que crescem mais. E eu gravei isso, e realmente depois, aí você dá a volta por cima, recupera tudo em dobro, em triplo, em coisas que você nem sonha. Então a gente tem que ter essa noção. Cada vez que a gente perde alguma coisa, é uma poda da vida para tirar o excesso, algo que a gente não precisa. Isso para mim foi muito marcante, muito útil. E eu deixo de recomendação para os amigos essas palavras do Chico.